Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo ao estudo bíblico de hoje, domingo, dia 4 de outubro de 2020. E nós seguimos com um texto do estudo de hoje, o título que nos diz o seguinte: A Primeira Família. E antes de seguir, convido você para orarmos juntos. Bondoso Deus, pedimos a tua orientação para compreendermos o texto bíblico para o dia de hoje e os ensinamentos contidos no estudo que estamos iniciando agora. Dirige-nos segundo a tua boa vontade e o teu desejo de nos ver salvos nas mansões celestiais no dia de Jesus Cristo. Em nome dele, teu Filho amado, oramos. Amém. Muito bem, a primeira família, eu e você temos estudado sobre Adão e Eva e, obviamente, Caim e Abel, mais focadamente até aqui sobre Adão e Eva, e o fato de estarmos estudando um assunto sobre o foco da educação, compondo o título da lição trimestral, né? Educação e Redenção. E eu e você temos aqui algumas considerações a fazer para o dia de hoje que nos chamam a atenção, inclusive sobre o binômio fé e obras. Não é isso? Que também é alvo de disciplina familiar para nós, os cristãos, principalmente de forma essencial para os protestantes. A primeira família, o comentário inicia dizendo o seguinte: não há muitos detalhes nas páginas iniciais das Escrituras acerca do tipo de educação familiar que ocorria nos primórdios da história da humanidade. A gente não tem muito detalhe segundo o que foi escrito nos livros primeiros da Bíblia. Nós não temos isso aqui, não é? O texto segue dizendo: embora tenhamos a certeza de que a educação naquela época se dava na própria estrutura familiar, eu e você sabemos que não havia uma estrutura de educação como existe hoje, ou como já existe há alguns milênios, né? Então, a educação dos pequenos, dos menores, das crianças nascidas naquela casa, leia-se até com o hábito de casa, que você já encontra no capítulo 15 do próprio livro de Gênesis, né? A respeito de Abraão. A casa de Abraão era formada por ele e sua mulher. Eles não tinham filhos a princípio, mas a casa de Abraão se formava pelos seus escravos, pelos seus servos, pelos seus contratados, seus empregados. E, obviamente, se filhos ali nascessem, comporiam essa estrutura. Então, as crianças eram educadas nessa estrutura familiar. A educação e a estrutura familiar andavam juntas. Então, dependendo da estrutura da família, obviamente, a educação seria outra. A exemplo de uma comparação de uma família para outra. Então, é importante a gente tentar se reportar para o contexto da época, com as poucas informações que temos, para que as pessoas possam compreender o que estamos falando aqui sobre educação, aproveitamento do que era dado e etc. Tá bom? Eu continuo com o seguinte comentário: o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Não é isso? Deus havia formado o homem com suas próprias mãos do barro, do pó da terra, e numa sequência de atitudes, o Senhor Deus cria a Eva a partir da costela de Adão. E essas duas criações de Deus, que era o gênero humano, essa criação de Deus, recebe orientações do próprio Criador no Jardim do Éden, durante um tempo que nós não precisamos exatamente aqui quanto durou, mas entendemos que ali lições sobre criação e tantos outros assuntos eram ministrados. Embora não saibamos exatamente o que era ensinado, podemos ter a certeza de que essa educação lidava com as maravilhas da criação e, após o pecado, sim, o plano da redenção. Quando você vê a entrada do pecado na história da humanidade, já em Gênesis, no capítulo 3, ali há uma profecia dada por Deus, até mesmo ela termina no verso 15 desse capítulo, uma profecia dada por Deus de que haveria
inimizade entre a mulher e a serpente. A mulher simbolizando aqui, já para Apocalipse e outros livros proféticos, uma estrutura religiosa, né? Uma estrutura religiosa que obedece a Deus, não é? E a serpente, obviamente, simbolizando todo o mal. Ali o Senhor Deus dá uma garantia de que a humanidade não se renderia, não se entregaria de forma completa para o mal, quando ele determina essa adversidade. Criação e recriação. Antes do pecado, o Senhor Deus dava aula sobre criação. Depois do pecado, o Senhor Deus dava aula sobre redenção, que é a recriação da humanidade. Não é isso? É um restart, um reinício, trazendo para o projeto do Éden aquilo que vamos receber num momento milagroso e sobrenatural de transformação da nossa natureza quando Jesus Cristo se apresentar aqui na terra para resgatar os seus. Aqui existe uma pergunta, se não duas, que diz o seguinte: o que os textos a seguir ensinam e por que isso certamente deve ter sido parte da educação que Adão e Eva transmitiram aos filhos? Se você ler aqui os 6 textos listados, começam em Gênesis, vão até Apocalipse, aqui você vai encontrar assunto como a criação, ou seja, a formação do homem e da mulher. Adão e Eva com certeza receberam de Deus uma aula explicando como eles vieram à existência, não é isso? Depois você tem a queda, a entrada do pecado. Depois você tem a orientação de amar a Deus e ao próximo, como está escrito de forma muito simplificada em Lucas, que são as palavras de Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Seguindo, você vai encontrar os textos que ensinam justificação pela fé e não pela lei, ensinando inclusive numa extensão dos textos que foram aqui dados. Em Tiago, no capítulo 2, verso 18 ao 22, você entende que as obras não salvam, mas elas são frutos de uma fé viva. Uma fé morta não produz obras que sejam um resultado da salvação em Jesus Cristo através da justificação pela fé. Ou seja, lá está escrito, no capítulo 2 de Tiago, no verso 22, que o justo viverá pela fé. Ou seja, nós somos justificados pela fé, e a fé em Jesus Cristo, que nos garante a salvação, porque cremos no seu sacrifício imaculado na cruz do Calvário, nos faz responder com obras que vão refletir o desejo de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles que convivem conosco. O método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos. Veja que loucura falar uma frase dessa em 2020, onde as famílias são criticadas quando querem não enviar seus filhos à escola tradicional, regular, registrada por autoridades públicas. Porque, na verdade, no início da história desse mundo, o projeto de Deus era que as crianças fossem educadas pelos seus pais, pela sua casa. E hoje, se nós tentarmos fazer isso, possivelmente até temos que responder consequências diante da lei dos homens. Há países envolvidos nessa direção, alguns vão dizer que não são desenvolvidos, mas isso é uma questão de opinião e você é livre para ter a sua opinião. Nenhum problema para isso. Em alguns países isso não é um problema, mas na maioria dos países desse mundo isso é uma questão de legislação e que gera privilégios e obrigações para as famílias, enviar os filhos para as escolas. A educação cristã é um compromisso de educar as famílias e os membros na doutrina, adoração, instrução, comunhão, evangelismo e serviço. Sim, a educação cristã, ela, independente de uma escola secular, independente de um prédio, de um edifício, de uma instituição de educação confessional, independente disso, a obrigação das famílias é educar os seus filhos nesses 6 pontos que eu li aqui, vou repetir para você: na doutrina, adoração, instrução, comunhão, evangelismo e serviço. Essas 6 áreas da formação de um ser humano vão gerar outras virtudes e facetas na personalidade daquele que está sendo lapidado, na direção de formar aqui um bom homem,
uma boa mulher, um bom cidadão, uma boa cidadã. Alguém que de fato venha trazer compromissos positivos para a comunidade na qual vive e também para aqueles que estão sob a sua custódia. No lar ministramos aos membros da família sobre o amor e as promessas de Deus. Sim, é na primeira escola, na família, que os nossos pequenos devem aprender sobre o amor de Deus por elas. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pelo projeto de Deus de enviar o seu Filho um dia para nos buscar dessa terra de maldade. Ali, na família, apresentamos Jesus às crianças como seu Senhor, Salvador e amigo. Sim, se falharmos aqui, vamos colher lá na frente. Independente disso, entenda. Você que é pai, mãe, você que é avô, avó, você que é tio, tia, ou seja, você que tem na sua esfera pequenos, menores, que estão na fase de instrução de educação, não se sinta culpado se lá na frente, depois de criarem juízo, amadurecerem sobre suas próprias opiniões, estas crianças escolherem um caminho diferente daquele que lhes foi ensinado na infância. Há de se respeitar que, a despeito de toda a dedicação de uma família, assim como há em nós, há também nos nossos filhos e nos nossos netos, os nossos sobrinhos e pequenos, o livre-arbítrio, e são livres como nós para fazerem qualquer escolha. No lar, a Bíblia é preservada como a palavra de Deus. E é na família que revelamos como é um relacionamento saudável com nosso Pai Celestial. Prova de escolhas é que você já vê aqui Caim e Abel, não é isso? No capítulo 4 de Gênesis, ou seja, no 4º capítulo do primeiro livro da Bíblia, você vê já Caim e Abel com uma certa maturidade para a vida, e Caim se levanta e mata seu irmão. Eu e você não podemos culpar os seus pais. Esta foi uma escolha soberana, individual e livre de Caim, que não só executou um plano e tirou a vida do seu irmão, mas, como aos olhos de Deus nada passa escondido, ele colheu as consequências das suas atitudes. Eu quero pensar também que essa lição nos deixa o seguinte comentário do autor para o nosso aproveitamento e ensina da seguinte maneira. Diz assim: a influência familiar é muito grande. A família literalmente nos torna quem somos. Até o adolescente que se rebela contra tudo o que sua família representa, ainda assim está sendo moldado. Contra a sua própria vontade, mas sim, está sendo moldado, está sendo influenciado. Eu e você precisamos entender que quando uma família vai se formar, todo aconselhamento e orientação para os noivos, para os namorados, deve ser dado. Porque é o passo mais importante para que seja um núcleo de felicidade, produção positiva ou de desgraça. Se não estiverem orientados das responsabilidades e privilégios e também da maravilha que é ter Deus como base e orientador da nova família que surgirá. Eu vou encerrando o estudo bíblico de hoje por aqui. Eu e você precisamos pensar nesse tema, nesse assunto que nos está sendo dado essa semana. A primeira família, Adão e Eva, são um exemplo para nós de muitas coisas positivas, mas também de coisas que nós não devemos seguir. Precisamos pedir a iluminação, discernimento do Espírito Santo para fazermos escolhas certas. As escolhas são orientadas pelo Espírito Santo. Se recebemos instrução sobre algum tema, e esse tema está baseado na verídica e poderosa palavra de Deus, então temos aqui um caminho acertado para a nossa felicidade e a felicidade dos nossos. Se nos são apresentados conceitos que diferem do livro santo, antes de seguirmos esses conceitos, precisamos buscar a orientação dos céus sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor Deus não tem deixado ninguém sem resposta. Talvez a resposta de Deus não seja aquela que eu e você queremos ouvir. Mas isso já é uma questão pessoal, não é isso? E nós não precisamos nem devemos entrar nessa seara, uma vez que a experiência e a comunhão de cada um é soberana com o nosso Deus. Espero ver você aqui amanhã para um novo estudo da Bíblia. Sim, amanhã.
na segunda-feira, no dia 5, onde nos encontraremos para um tema do estudo bíblico. Convido você para visitar o canal pelo qual você recebeu esse conteúdo, Lições da Bíblia Davi Santos. Faça a sua inscrição, você é muito bem-vindo. Marque o sininho, isso é importante. Curta esse vídeo se você gostou, se ele te acrescentou algo, não é isso? Se você achou ele positivo, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com a sua lista de contatos, com pessoas que você conhece e que você entende que também serão beneficiadas de receber esse estudo bíblico. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.